Amém? Vocês vão me ajudar a pregar essa noite? Amém? Antes da gente iniciar, eu quero deixar aqui um recadinho muito importante para vocês. A igreja, quando nós falamos de igreja, nós falamos sobre o corpo de Cristo, amém? Quando nós falamos de igreja, nós falamos sobre ajudar pessoas, amém? As famílias ajudam outras famílias, amém? E o recado que eu quero trazer para vocês essa noite é que muitas famílias estão precisando da nossa ajuda, igreja. Muitas famílias, elas estão precisando de alimentos. E nós, como igreja, nós temos, ação social, nós chamamos de Cesta do Amor, onde nós estamos arrecadando alimentos para poder ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que a fome, ela não espera. E muitas pessoas, elas não têm o que comer. Muitas pessoas estão esperando uma doação, porque estão sem trabalho, Está passando por dificuldades financeiras. Então nós, como igreja, nós podemos ajudar em algo. Uma coisa que eu sempre aprendi é que muitas vezes a gente fala assim, mas eu tenho pouco. Mas é desse pouco que Deus, ele faz o muito, amém? Então o que você puder ajudar, o que você puder trazer, o que você puder semear, o que você possa trazer aqui à igreja, talvez pessoas ainda não sabem dessa ação que nós fazemos, mas você pode entregar, para os líderes aqui da igreja, ou você pode deixar no balcão ali atrás. Vamos fazer uma cesta, para ficar mais fácil, visível para vocês verem. Por isso que eu estou trazendo esse recado muito importante, amém? São famílias ajudando famílias. E eu vou passar aqui muito rápido. Ainda nós precisamos de alguns alimentos. Então nós estamos precisando de arroz, de molho de tomate, estamos precisando de leite. A gente pede leite porque tem muitas crianças, amém? Às vezes aparecem famílias que têm criança, tá bom? Precisamos de sal, de farinha, de óleo, de papel higiênico e também de produtos de higiene, sabonete, aquilo que você puder ajudar, amém? Rose, eu posso ajudar de repente em dinheiro? Pode. Você pode procurar a liderança da igreja, tá bom? Se for o mais fácil para você, mas que você possa ajudar semeando com amor, amém? Porque tem famílias precisando e nós estamos aqui para ajudar, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos começar então a nossa palavra, em nome de Jesus. Cutuca aí seu irmão e fala assim: você está preparado? Você está preparado para ouvir a voz do Senhor essa noite? Em nome de Jesus. Para quem não me conhece, quem nos visita pela primeira vez, eu falo assim, vocês estão aí, vocês reajam, amém? O culto é para reagir, dar um glória a Deus, aleluia, amém, gente? Nós estamos num ambiente de fé e de milagres. Se Jesus passar por aqui, tu precisa tocar nele, amém? Então não pode ficar assim não, parecendo um maracujá murcho, Nós estamos aqui para ser fortalecidos, para ser forjado, para ser ensinado. Porque eu costumo dizer, se você vem para a igreja para ficar ali, o evangelho amaciar seu ego, tem alguma coisa de errado. Porque nós estamos aqui para viver o evangelho de Cristo, onde Ele nos estica, onde a gente vai romper, situações desafiadoras. Deus, o Senhor vai me ajudar a romper, amém? Esse é o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. Então eu te convido a você fechar os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo precioso. Senhor Deus, por esse momento de louvor maravilhoso. Senhor Deus, nós estamos aqui, Deus, porque nós te amamos, porque nós te desejamos e porque nós não sabemos viver sem o Senhor. E o Senhor é tudo para nós, Pai. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Porque se nós estamos aqui na tua casa essa noite, porque nós queremos ouvir a tua voz. Fala comigo, fala com a igreja, Senhor Jesus, essa noite. Em nome de Jesus, prepara, Deus, a terra dos nossos corações e lança tuas sementes, em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo venha agir neste lugar, Senhor Deus, que essas vidas essa noite sejam ministradas pelo poder do Senhor. Senhor Deus, coloca a minha vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, essa noite nós vamos falar sobre a dependência em Deus. Quando o pastor pediu para que eu ministrasse essa palavra essa noite,
isso eu parei para pensar. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer levar para a igreja? O que o Senhor quer falar, né, para a igreja essa noite? E nós vamos falar sobre dependência em Deus. Quando nós falamos sobre dependência em Deus, é quando você reconhece que você não é nada sem Ele, amém? Mesmo diante das nossas fragilidades, né? Porque nós somos frágeis, nós somos limitados. Nós temos que reconhecer que o Senhor é o dono das nossas vidas e que Ele precisa ter o controle dela, amém? Em nome de Jesus. A dependência de Deus, ela não significa uma fraqueza. Pelo contrário, significa uma força que vem do alto sobre nós, que é derramado sobre as nossas vidas. Então nós, como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisamos depender do Senhor, amém? E antes mesmo da gente trazer para a igreja, Deus, Ele ministra tanto no nosso coração, amém? E eu tenho vivido tempos de dependência em Deus cada dia mais, porque os dias são desafiadores, não são? Se nós não confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, nós vamos confiar em quem? Então nós precisamos depender dEle, porque os desafios eles vão surgir, mas quem que vai estar à frente? Quem que vai estar nos conduzindo? Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Então uma dependência é uma atitude de humildade. Você fala: Deus, eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor mesmo. Eu preciso que o Senhor venha ministrar, que o Senhor Deus venha fazer sobre a minha vida, para que eu tenha um coração ensinável e depender do Senhor a todo tempo, amém? A palavra de Deus fala que o coração do homem ele é enganoso. Por isso que nós temos que ter uma vida de dependência do Senhor, amém? Em Provérbios 3, capítulo 3, versículo do 5 ao 7, a palavra de Deus diz assim. Esse é um versículo que eu sigo nele. Dificilmente nas minhas orações eu deixo de citar esse versículo, que ele diz assim, ó: confie no Senhor de todo o coração e não confie em sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os caminhos e Ele o guiará. Amém? Então esse versículo ele fala o quê? Sobre a nossa confiança em Deus. Vocês estão entendendo? Mas você precisa confiar de verdade. Você não pode ter uma confiança na qual você duvida em alguns momentos. Essa confiança ela precisa ser completa, ela precisa ser inteira. Amém? E a nossa própria compreensão, ela é limitada. E muitas vezes ela é enganosa. Porque muitas vezes nós caímos nas nossas próprias situações ali, que acabam nos enganando mesmo. Porque nós achamos que nós temos o poder de compreender, nós não queremos depender do Senhor, nós tomamos atitudes ali que nós achamos que não, tá legal, tá, mas você foi buscar ao Senhor, você está dependendo dEle. E aí muitas vezes quando nós não dependemos do Senhor, acontecem situações, por exemplo, você toma decisões erradas, aparecem situações desafiadoras, você não sabe como agir, né, diante daquela situação, você não tem discernimento. Por quê? Porque você não está dependendo do Senhor. Você está confiando, não, eu vou conseguir resolver, não, vai dar certo, sim. Nós temos que ter sim pensamentos positivos, que sim, vai dar certo, vai acontecer. Mas quem que está com você? Quem que está conduzindo você? É o Senhor? É o Senhor que está à frente? Amém? Vocês estão entendendo? Então a nossa compreensão ela é muito enganosa. E nós temos que tomar muito cuidado nos passos que nós vamos dar. Eu costumo dizer assim, né? E eu falo para o Thales, todas as vezes que surge algum desafio, ou algo que nós precisamos fazer, que venha acontecer, a primeira coisa que eu falo para ele é assim: você já orou? Eu falo para ele: você já orou? Deus ele confirmou isso no teu coração? Porque no meu não confirmou ainda. Mas você é o homem da casa, você é a cabeça da casa, e Deus vai confirmar. Mas se Deus não confirmar, nós vamos orar de novo. Então nós vivemos assim. Eu não tomo nenhuma decisão, porque pode acontecer uma situação desafiadora, na qual eu vou me arrepender. Então eu prefiro buscar a orientação
orientação e depender de Deus, de todo o meu coração, do que depois acontecer uma situação na qual você não tem como chorar pelo leite derramado. Quem já viveu isso, gente? Chorar pelo leite derramado? Só eu? Oh Deus, glória a Deus, amém, aleluia. Então, às vezes acontece. Às vezes você ali na afobação, você toma alguma decisão na qual depois você se arrepende. Aí você fala assim, poxa, eu deveria ter pelo menos orado. Eu deveria ter pelo menos buscado a orientação de Deus. Gente, isso não significa que você não tem uma vida com Deus. Não é isso que eu quero dizer. Mas tem situações, você vai entender as situações específicas da tua vida, não é? Quando as situações elas vão surgindo, se você não depender de Deus, você vai depender de quem? Então nós muitas vezes achamos que nós vamos conseguir fazer tudo sozinhos. E desculpa te falar, não, você não vai. A gente não pode fazer nada sem Deus. Porque quando nós fazemos sem Deus, não faz nem sentido, não é? Quando nós não fazemos, não faz sentido. Ele precisa estar governando a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa história, em nome de Jesus. Então, nós necessitamos dele a todo tempo, a todo momento. Eu sou totalmente dependente do Senhor. E como eu disse, eu tenho passado por um tempo onde eu estou cada vez mais dependente dele. E glória a Deus por isso. E eu vou compartilhar com vocês uma história na Bíblia, né, que nós vamos falar essa noite. 1 Samuel capítulo 17. Eu não vou ler o capítulo todo, mas nós vamos falar sobre Davi. Quem conhece a história do Davi, diga glória a Deus. Vocês estão aí, gente? Vocês não estão maracujá murcho hoje não, né? Em nome de Jesus. A palavra diz o quê? Que Davi, ele era um jovem, né? Pastor, cuidava ali das ovelhas. Mas em um momento da sua vida, ele foi desafiado e ele foi ali para derrotar o gigante Golias. A Bíblia fala, né? O gigante, ele tinha mais de 3 metros de altura. E Davi era considerado um jovem, né, de baixa estatura. Então você imagina o desafio que Davi teria ali pela frente. Mas para quem conhece a palavra, esse gigante, ele falava o quê? Ele estava esperando, né, ia ter a batalha e ele queria lutar com alguém ali, né, com o exército ali de Israel. E o que ele falava? Pode mandar alguém para vir lutar comigo. As pessoas ficavam com medo de Golias? Sim, não ficava? Afinal ele era forte, né, alto, ele era um guerreiro, ele estava à frente das batalhas, ele intimidava todo mundo. Só que Deus estava preparando um rapaz de baixa estatura para se tornar rei de Israel. E Deus estava trabalhando para que Davi fosse essa pessoa onde ele iria ali lutar e enfrentar esse gigante, amém? Então, Davi, ele se intimidou? Ele não se intimidou, porque ele sabia quem estava com ele, amém? E a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos destes filisteus. Davi estava preocupado com o tamanho do gigante? Davi não estava preocupado, porque ele sabia o Deus que ele servia. Davi, ele sabia que Deus estava com ele à frente da batalha. Ele não estava preocupado que Golias tinha 3 metros de altura. Para ele isso nada importava, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que independente da situação que ele fosse enfrentar, sim, Deus estava com ele. As pessoas que estavam lá, quando ele chega aonde, né, o exército estava ali localizado, não lembro agora o nome da cidade, mas quando ele chega ali, Saul, ele fala assim: você, né, tão pequeno, você ali, você imagina a situação de Davi, você vai enfrentar, você não é nem guerreiro. Davi estava preocupado com isso, gente? No versículo 45, a palavra de Deus diz assim: Davi respondeu: você vem contra mim contra a espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem.
então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Queridos, essa história, ela nos mostra o poder de Deus. Essa história nos mostra o quanto Davi dependia do Senhor. Ele não estava dependendo do Senhor ali? Porque se a gente for olhar na nossa limitação humana, a gente olhar um guerreiro daquela altura, tinha capacidade? Não tinha. Mas não é na nossa capacidade humana, é na capacidade do Senhor. Amém? Então Davi ele enfrentou Golias ali com o quê? Com uma pedra e uma funda. Era isso que ele tinha nas mãos. Pequenos instrumentos ali nas mãos. Mas o Senhor Todo-Poderoso estava na frente. Foi Ele que foi com Davi. Davi, ele dependia do Senhor. Então a vitória de Davi é o que? É um testemunho da ação do Deus Todo-Poderoso, da intervenção de Deus ali sobre a vida dele. Em nome de Jesus, muitos ali achavam que não era capaz. Então estava vindo, o exército estava lá preparado. O gigante estava ali. Davi não estava preocupado com o tamanho dele. E ele derrotou esse gigante. Nossa vida, queridos, assim como na vida de Davi, nós temos muitos gigantes. Quem tem gigante aqui para ser enfrentado? Oh Deus, só eu? Eita, só meia dúzia, glória a Deus. Todos nós temos gigante, gente. Todos nós temos aí desafios que nós precisamos enfrentar. E por muitas vezes, esses desafios são gigantescos. A gente fala assim, nossa, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir enfrentar? Né? O Senhor está com você, amém? Deus está com você, e você precisa confiar no Senhor de todo o teu coração, em nome de Jesus. Então o gigante ali, ele amedrontou Davi. Quantas vezes nós somos amedrontados por situações que aparecem na nossa vida? Porque os gigantes que aparecem na nossa vida, eles tentam o quê? Nos fazer parar, fazer com que a gente não avance, fazer com que a gente não conquiste. Sabe, eu falo que uma das piores situações é quando nós temos medo. Quem é que sente medo de algo? Todos nós sentimos medo de algo. E o medo é um dos piores gigantes que tem na nossa vida, porque ele nos impossibilita de alcançar, de viver as promessas que Deus ele tem para nós. Porque o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. O medo, ele mina as nossas forças. Quantas vezes os gigantes vêm para tentar nos destruir, desestabilizar. Então, constantemente nós somos o quê? Arrodeados ali de situações na qual nós ficamos apreensivos. Falou, Deus, e agora? Como que vai ser? Né? Como que eu vou passar por essa situação? Essa situação é um gigante na minha vida. Como que eu vou sair disso? Querido, confie no Senhor, dependa do Senhor. Deus, ele está com você, você não está sozinho. O Senhor, ele está com você, e você vai vencer, e você vai enfrentar esses desafios, amém? Então, às vezes não é só medo, mas você tem os gigantes aí. Muitas, misericórdia está repreendido em nome de Jesus. Mas o mal desse século é a ansiedade. Misericórdia. Queridos, a ansiedade tem vindo de uma forma tão forte na vida das pessoas, que as pessoas têm parado. Sabe, as pessoas não conseguem ter o domínio próprio, não conseguem controlar, sabe, ter domínio das situações, né, dos pensamentos, porque a ansiedade tem tomado conta por medo, por insegurança. Talvez o gigante não seja a ansiedade, o medo, mas talvez o seu gigante hoje, você esteja num problema financeiro muito sério, que você fala assim, Deus, é só um milagre. E você acredita em milagre? Deus, ele pode fazer um milagre, mas você precisa crer que Deus, ele vai poder fazer. Então, às vezes é a situação financeira, às vezes seus gigantes são desafiadores no teu casamento, às vezes o teu gigante é problema nos relacionamentos. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado hoje, as dificuldades que você tem enfrentado, mas o que eu sei é que o Deus Todo-Poderoso, ele está no controle da tua vida, e se você depender dele, não há nada que vá te parar.
Não vai ter nada que vai deixar você estagnado. Você pode até sentir, mas você não vai depender disso. Você vai fazer. Você vai buscar a direção de Deus para você passar por essas dificuldades, para você vencer esses gigantes que vêm aí sobre a tua vida. Amém? E quando eu estava preparando essa palavra, Deus trouxe essa palavra para mim sobre dependência em Deus. Quantas pessoas, elas estão presas no pecado porque elas acreditam que a autossuficiência dela é suficiente para ela vencer. E isso é em qualquer área. O pecado, ele traz destruição. O pecado, ele traz morte para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E muitas pessoas tratam o pecado como algo normal, e não é normal. Quando nós vivemos fora da presença de Deus, o pecado, ele traz destruição e morte. Às vezes nós queremos, é só um pecadinho. Querido, não existe pecadinho ou pecadão. O pecado, ele existe. Então nós temos que vigiar todo o tempo. Eu costumo falar para quem já está habituado aí, eu falo, vigia, né, Gi? Vigia. Então, nós precisamos vigiar todo o tempo. Sabe por quê? Porque se a gente não vigiar, a gente acaba ficando muito vulnerável. O inimigo vai agir em áreas que você se dá bem. Ele vai agir nos momentos onde você tem fragilidades, onde você é fraco. É isso que o inimigo, ele vai tentar fazer. Por isso que nós temos que vigiar todo o tempo. E há pouco tempo, eu não sei se eu já cheguei a contar aqui em algum momento que eu preguei, mas havia um gigante muito grande na minha vida. E vocês não riem, viu? Quando eu contar. Porque talvez, para algumas pessoas isso pode parecer muito simples. Talvez seja algo muito, nossa, mas esse gigante da Rose, para mim era um gigante grande, que eu não conseguia dirigir. Por que eu não conseguia dirigir? Porque eu passei por traumas de infância. Por muitos traumas. Houve um momento onde eu estava numa rodovia, e um assaltante, ele atirava no carro onde eu estava. E foi por livramento de Deus que eu não morri, a minha família não morreu, que estava no carro. Eu tenho uma família muito louca, e eles dirigem muito rápido. O Thaleson fala assim, Rose, você cuidado com esse pé aí, Rose, porque às vezes eu esqueço e dirijo rápido. Então eu passei aí 4 anos sem conseguir pegar no carro. Por quê? Medo, gente, medo, muito medo. E eu passava mal, me dava crise de ansiedade, eu começava a suar frio, eu passava mal, eu começava a tremer. Talvez para algumas pessoas esse não é um gigante, mas para mim era, porque ele já caiu por terra em nome de Jesus. Então, a gente vive os desafios do nosso cotidiano. E eu falei assim para esses dias para Deus, eu falei, Deus, eu sempre orei, eu sempre busquei, eu falei, Deus, mas eu preciso vencer esse desafio. Porque, gente, dirigir é algo que nós precisamos, a gente precisa. Eu imaginei, eu tenho 3 filhos, 3 escolas diferentes, eu fiquei doida, que eu não sei quem que eu levo primeiro para a escola. Então eu ficava toda hora ali, o Tarso fazia, eu ia de Uber. Mas chegou um momento que eu tive que ir ali com Deus. Eu falei, Deus falou assim para mim, Rose, chegou a hora de matar esse gigante. Você não tem mais tempo, você não tem mais tempo. E aí eu me desafiei. E aí uma discípula minha, esses dias, né, nesses desafios, ela falou para mim assim, Rose, olha, escuta aqui que eu vou falar para vocês. Escutem, às vezes você já sabe, você já faz, mas Deus usa uma pessoa para ativar algo diferente dentro de você. Vocês acham que eu já orava para vencer esse desafio? Já orava. Eu orava, eu jejuava, Santo de Israel. Orava e jejuava, mas na hora de pôr em prática eu não conseguia, de tanto medo. E aí passou todo esse tempo e eu falava, Deus, o Senhor me capacitou para tirar a carta. Eu nunca tirei carta tão rápido toda a minha vida. E nunca vi nenhum testemunho de uma carta tão rápida como foi a minha, porque foi Deus. Enquanto eu estava lá, o povo achava que o Thales era louco, viu? Porque começou aquela fila de carro, eu já fui logo, e o Thales lá, em nome de Jesus, e orava assim, o povo olhava assim para ele e falava, o que ele está fazendo? E o Thales só orando ali para mim, eu tenho um intercessor, glória a Deus. E essa pessoa virou para mim e falou assim, Rose, todas as vezes eu também eu tinha muito medo de dirigir. E aí eu busquei ao Senhor, e todas as vezes que eu saía para dirigir, eu me ajoelhava e orava. E eu falava, Deus, o Senhor me capacitou, o Senhor vai me capacitar para dirigir. Queridos, eu já fazia isso. Mas aquilo, naquele momento, veio como um bálsamo do Senhor sobre a minha vida. Deus, Ele usou a vida da minha discípula, Amanda, para falar comigo naquele dia.
E por mais que era uma coisa tão simples de se fazer, para mim era muito difícil. Eu passava mal com aquilo. Às vezes as pessoas brincavam comigo e falavam assim: para de ser boba. Gente, não era uma bobeira, para mim era muito sério. E aí eu me desafiei, eu falei: Deus, agora eu vou. E fui, gente, para a honra e glória do Senhor, eu rompi nessa fase da minha vida. Amém? Eu derrotei esse gigante, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, é desafiador a gente vencer os gigantes da nossa vida? Sim, é desafiador. Mas nós temos que entender que com Deus sim nós podemos. E eu falei assim para o Senhor no primeiro dia que eu peguei o carro. Coitado, tá, sofre na minha mão, pobre. Falei assim para Ele: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Então o Senhor está à frente, eu já vou cantando já os louvores. Deus vai à frente e abrindo os caminhos. Falei: Deus, move o sobrenatural, não bota carro nenhum na minha frente. Quem dirige aqui pela primeira vez sabe como que é a luta, né? E eu falei assim: Deus, eu não aguento mais. E naquele dia, quando eu voltei, que eu estacionei o carro na minha casa, Deus falou assim para mim, muito claro no meu coração: hoje você matou o gigante. Então, queridos, tenha dependência em Deus para você vencer os gigantes da tua vida. Não importa qual a situação, quando você depende de Deus de verdade, Deus te tira de um lugar e leva você para outro. Só que eu conseguiria derrotar esse gigante se eu não tivesse saído do lugar onde eu estava? Eu conseguiria vencer esse gigante se eu não tivesse ido com medo mesmo? Não, pelo contrário, eu teria ficado no mesmo lugar de sofrimento, de murmuração, né? De falar assim: ai Deus, por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não está agindo? Então eu me desafiei a sair daquele lugar que eu estava para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou te falar que eu gosto? Ainda não gosto não, mas a gente não faz o que gosta, a gente faz o que precisa, amém? Então nós precisamos entender que Deus está à frente da nossa batalha. E quando Deus ele convoca Davi ali, gente, eu tenho um desafio que eu não sei pregar parada. Então quando Davi ele estava ali, naquele momento, Davi ele não matou Golias. Davi ele estava sendo aperfeiçoado na jornada, não estava? Não estava, gente? Porque a palavra do Senhor diz assim que enquanto Davi, ele estava lá nos campos cuidando das ovelhas, ele matava os leões e ursos, não é? Não é isso que a palavra nos ensina? Davi estava sendo forjado, Davi estava sendo esticado, fortalecido, porque aquilo que ele estava fazendo ali naquele presente ia determinar o futuro dele. Porque Davi estava sendo aperfeiçoado para ser rei de Israel. Então entenda uma coisa, talvez o que para você é luta hoje, Deus está te ensinando, Deus está te capacitando para receber a tua promessa lá na frente. Só que como você vai reagir hoje, vai determinar lá na frente. Às vezes nós queremos alcançar a promessa de Deus, ter um milagre na nossa vida, e nós ficamos sentados. Ficar sentado não vai resolver. Você precisa se mover em direção àquilo que Deus ele tem para você. Amém? No versículo 34 ao 37, a palavra do Senhor diz assim: mas Davi disse a Saul: seu servo era pastor de ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu perseguia e o atacava, e eu livrava da boca dele. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pelo pescoço e o matava. O seu servo matou tantos leões como ursos. Este filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou os filisteus do Deus vivo. Davi, o que ele fez aqui? Ele se desafiou na fé e a enfrentar os desafios que estavam surgindo, porque matar um gigante era um desafio muito grande. Então ele se desafiou em fé, ele se desenvolveu naquele campo de ovelhas. Ele foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado por Deus. Então Davi ele não começou: eu vou lutar com os gigantes. Não, ele começou lá naquele campo, sendo aperfeiçoado, sendo ensinado, sendo forjado, sendo esticado por Deus. Porque Deus já tinha preparado o que Davi iria viver. Só que Davi iria viver se ele saísse no lugar onde ele estava e confiasse no Senhor. Amém? Então desenvolva a tua fé aonde você está. Desenvolva. Às vezes nós queremos menosprezar aquilo que é muito pequeno. Não menospreze. Deus, é isso que eu estou vivendo hoje. Eu quero viver o melhor do Senhor. Eu quero ser desafiado. Eu quero desenvolver na minha fé.
Nós precisamos ser desenvolvidos a nossa fé. E para ser desenvolvido a fé, o que nós precisamos fazer? Algo que nós já sabemos, de cor salteado. Como dizia minha mãe, nós precisamos orar. Você precisa orar, amém? Um crente precisa orar, em nome de Jesus. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ler a Bíblia. É algo que sempre é dito, nós precisamos orar a Bíblia. A palavra do Senhor diz que a fé vem por quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra de Deus, mais você é fortalecido, mais você é forjado, mais você é esticado, mais você é ensinado. O problema é que existe muitos cristãos que querem ouvir a voz de Deus e não querem obedecer a Ele. Deus já está mostrando, olha esse caminho, é isso que você precisa fazer. Mas aí você não obedece à voz do Senhor. Lembra que tudo vai gerar consequências lá na frente. Então se você não tem buscado, se você tem buscado, seja sensível à voz do Espírito Santo. Querido, muitas vezes a gente espera uma resposta do Senhor usar profetas. Você não precisa só de profetas, você precisa de Deus. Se você tiver um relacionamento sincero com o Senhor, não que Deus não vá usar as pessoas, misericórdia, que Deus Ele usa, amém? Deus Ele nos usa, esses vasos, né? De barro mesmo, como instrumento nas mãos dEle. Mas nós não podemos ficar dependendo de profecia para quem tem um Deus tão grande. Amém? Então não dependa de profecias, dependa de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então a fé, ele é um processo contínuo, que vai exigir da gente o que? Esforço, dedicação. Então nós queremos, eu quero ter relacionamento com Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Mas quanto tempo você tem gastado de relacionamento com o Senhor? Você tem vivido uma vida, falar, Deus, eu me sinto tão vazio, sabe? Eu me sinto assim, cansado, sobrecarregado. Mas quanto tempo você tem gastado de relacionamento com Deus? De intimidade, de você ir pro quarto e falar, Deus, só sai daqui quando o Senhor falar comigo. Então quanto tempo você tem gastado, querido? E muitas vezes nós somos confrontados. Deus, Ele nos corrige, porque um bom pai corrige um filho. Nós somos corrigidos por Deus, porque nós precisamos aprender, ser homens e mulheres de caráter de Cristo. Muitas pessoas não querem ser trabalhadas no caráter, porque não quer ser, quando Deus coloca o dedo na nossa ferida, a gente já pula assim. Como que você vai ser um homem e uma mulher de Deus, sendo que você não consegue romper, sabe? Sendo que você não consegue ser desafiado ali. Não, Deus, eu não quero. Como que você vai crescer? Nós não conseguimos crescer dessa forma. Porque se você não deixa Deus colocar no dedo da tua ferida, para você ser esticado, você vai continuar no mesmo lugar. Você pode perceber que muitas situações que acontecem na nossa vida. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Eu falei assim, quanto tempo você vai ficar lambendo aí tua ferida? Porque eu não estou aqui para lamber tua ferida. Eu estou aqui para te ensinar a ser uma mulher de Deus. E se você quiser ser uma mulher de Deus, eu estou aqui para te ajudar. Mas se você não quiser ser, você vai continuar neste lugar. Meus discípulos já me conhecem, amém? Gente, é esse o verdadeiro evangelho. É isso que a Rose foi ensinada a ser. Quando eu me decidi também, minha decisão por Cristo, eu não fiquei mais presa nas coisas que eu vivia lá atrás, porque lá atrás já passou. Eis que eu faço coisas novas. Deus tem coisas novas para derramar sobre a tua vida, mas você precisa se posicionar para viver aquilo que Ele tem. Não adianta você querer e você ficar murmurando e reclamando. Isso não vai tirar você do lugar onde você está. A gente pode ver o exemplo de quando Deus tira aquele povo do Egito. Deus estava mandando as providências, operando os milagres. Deus estava com eles a todo momento. E muitos não chegaram à terra prometida porque ficou murmurando, porque ficou reclamando, o porquê que Deus não faz isso, ou porquê Deus não faz aquilo. E Deus estava fazendo, eles não conseguiam ver, por conta da incredulidade, a falta de fé. Então muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente fica reclamando, quero voltar ao Egito. Não, caminha na terra prometida. Deus tem algo para fazer sobre a tua vida. Mas não fique nesse ambiente de reclamação, de murmuração, que você não vai chegar. Quando você reclama, só reclama, você está dependendo de Deus? Então não confie na tua capacidade, naquilo que você somente pode fazer. Dependa do Senhor e seus planos vão ser bem-sucedidos. Amém? Então você precisa aprender a se desafiar para viver aquilo que Deus Ele tem para você.
Você vai ter que depender de Deus, sim. Você vai ter que sair da zona de conforto, sim. Tudo que é novo gera desconforto dentro de nós. Só que a gente precisa aprender a romper. Sabe, desafios que para você hoje é um gigante, hoje é o dia de matar esse gigante, amém? Em nome de Jesus, não deixe mais isso trazer para que você fique inseguro, para que você, nossa, como que eu vou conseguir? Queridos, nós conseguimos quando nós colocamos Deus à frente. Eu tenho vários testemunhos para contar para vocês, do que Deus já fez, operou e continua fazendo. Sabe, e uma das coisas que nós precisamos também fazer, não é só orar, não é só ler a Bíblia, porque é uma coisa que vai ligando a outra. Tem pessoas que falam assim, não vou para a igreja hoje não, vou ficar em casa, não quero ir para a igreja. Queridos, não existe outro ambiente melhor. Não que no momento, em alguma dificuldade, sim, nós devemos assistir o culto da nossa casa, se acontecer algo imprevisto. Mas este ambiente aqui é um ambiente onde está a glória de Deus. É neste ambiente aqui que você pode chegar e abrir aquela porta. Você pode estar sentindo o cocô do mosquito, mas Deus, Ele vai trazer um novo fôlego de vida para você. Deus vai falar com você. Aquela tristeza Deus vai lançar fora. Sabe, o choro Deus vai trazer riso. Amém? Então não deixe de cultuar o Senhor. Eu não abro mão deste lugar só se acontecer alguma coisa muito séria, mas porque isso faz parte da minha vida. Esse é meu estilo de vida. E qual é o teu estilo de vida? A dependência de Deus, ela é a chave para a gente alcançar a vitória. Eu vou te falar, hoje eu estava até compartilhando com uma moça, que ela falou, Rosa, sua família aceita que você é cristão? Eu falei, meu filho, eles não tem que me aceitar não. Quem tem que me aceitar é Cristo, porque é para lá que eu estou indo. As pessoas vão ter que se adaptar ao meu estilo de vida, não me adaptar ao estilo de vida das pessoas. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Então, se a minha família aceita ou não, graças a Deus hoje eles me aceitam, porque não tem outro jeito. Tem que me aceitar do jeito que eu sou, né? A gente respeita, ama, mas eu não vou mudar aquilo que eu sou. Eu não sou uma pessoa dentro da igreja e lá fora eu sou outra. Isso se chama o quê? Caráter. Nós não podemos, nós como cristãos, nós não podemos ter um caráter deformado. A gente precisa ter um caráter de Cristo, amém? Em nome de Jesus. Queridos, você não está sozinho. Você crê que você não está sozinho? Pode parecer sim que às vezes os gigantes sejam grandes na tua vida. Pode parecer sim que é o fim, né? Pode parecer que as situações são desafiadoras, porque todos nós passamos por situações desafiadoras. Mas quando você sabe que o Senhor está com você, não tem nada que faça você parar. Amém? Não tem nada que faça, o louvor pode subir. Não tem nada que faça você parar. A dependência de Deus, ele é um processo contínuo. Em Salmos 121, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Queridos, Ele é o Senhor da tua vida. Então não importa a situação que você esteja vivendo, Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Deus, Ele faz o milagre acontecer. Talvez para você acha que é impossível, para o Senhor não é impossível. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Talvez nos teus olhos naturais você fala, Deus, mas como que eu vou conseguir enfrentar esse gigante? Quando você tem um nível de relacionamento com o Senhor, Deus, Ele vai te mostrar a estratégia. Hoje eu estou passando um momento difícil financeiro. Meus irmãos, eu tenho propriedade, já testemunhei, que algumas pessoas já sabem da minha situação financeira. E eu falava, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Porque nós não precisamos ver. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Então, se você está vivendo uma situação desafiadora financeira, ore para o Senhor, Deus, me dá estratégia. Eu quero ouvir, eu quero discernir a tua voz, eu quero ver. Abre os meus olhos para me enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Talvez o seu gigante aí seja eliminar algumas coisas da tua vida. Elimine. Tenha certeza que você não perde nada, mas com Cristo você ganha tudo. Amém? Eu vou te convidar a você ficar de pé em nome de Jesus no teu lugar. Eu vou te convidar nesse momento. Eu não sei como está o teu coração. Eu quero que você feche teus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Queridos, eu não sei para quem é essa palavra essa noite, mas eu sei que Deus entregou essa palavra para alguém.
porque o Senhor também entregou ela para mim. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E eu não sei quais as situações, as circunstâncias que estão sendo desafiadoras para você. Eu não sei quais os gigantes que você precisa matar, derrotar. Mas se essa noite você está tendo dificuldades para depender do Senhor, de confiar no Senhor de todo o seu coração, esse é o momento seu e dele.